Olá, clickers! Tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Laili, que eu falo sobre bastante coisa, em especial sobre au pair, no momento, né? Mas enfim, eu já fiz um vídeo sobre meu primeiro ano de au pair. Acontece que eu sou muito tagarela. O vídeo ficou enorme e, na real, eu queria fazer um vídeo meio sentimental, motivacional, assim, um vídeo meio retrospectiva. E acabou não sendo, acabou sendo mais respondendo as perguntas que me fizeram e eu achei demais. E aí apareceram muitas outras perguntas legais. E por isso que eu resolvi fazer uma segunda parte, porque eu não consegui responder tudo no primeiro vídeo, vou responder nesse, e eu ainda vou fazer uma retrospectiva do meu primeiro ano. Então são 2 vídeos sobre perguntas para alguém que já passou o primeiro ano, e um último sobre uma retrospectiva. Vai ser um vídeo mais bonitinho, mais fofinho, talvez com coisas tristes, felizes, enfim. Uma retrospectiva. Então, a primeira parte eu vou deixar aqui no cartão de informações e essa segunda parte eu vou responder para vocês, que apareceram muitas perguntas muito legais para serem respondidas e são dúvidas que sempre surgem, que surgiram para mim quando eu tava pesquisando sobre au pair, por isso que eu resolvi gravar esse vídeo e responder essas perguntas. Beleza? Então vamos lá. Tô com um caderninho de novo de cola para lembrar as perguntas. Primeira pergunta: estudar, juntar dinheiro e viajar. Quem fez essa pergunta foi a Pri. Ela é uma amiga minha de muito tempo, só pela internet, que a gente se conheceu por causa do au pair. Um beijo, Pri. Estudar, juntar dinheiro ou viajar. Dá pra fazer de tudo um pouquinho? Pra um ano só, eu acho que não dá pra fazer de tudo um pouco. Eu acho que dá pra focar em 2 coisas e fazer 2 coisas legal. Porque assim, viajar pra onde que você quer ir, juntar quanto dinheiro que você quer juntar e estudar o que você quer estudar. Vai depender do que você quer fazer com relação às 3. Com 2 anos, eu tenho certeza que dá sim pra você fazer um pouquinho de tudo, de uma forma legal, porque foi o que eu fiz, eu já tô 1 ano e pouco tempo, e hoje eu consigo falar que eu viajei bastante legal, que eu juntei um dinheiro legal e que eu estudei, ou melhor, que eu poderia ter estudado o que eu queria ter estudado, entendeu? A pergunta foi: como que é cuidar de criança? Foi fácil? Deu trabalho? Segundo, a comunicação. Quando você chegou, a comunicação com eles foi tranquila ou levou um tempo para você se acostumar a falar com eles? O terceiro, olhar as kids no seu tempo off. Você olha eles, acaba se tornando uma coisa natural? Primeiro de tudo, cuidar de criança dá trabalho? Olha, não é à toa que o programa pede 200 horas de experiência. 200 horas de experiência dá para você ter uma noção do quanto é trabalhoso cuidar de criança. Ai, mas eu trabalhei numa creche, eu trabalhei disso. Se você tiver uma oportunidade de trabalhar por 8 horas, uns 3, 4 dias, de babá, cuidando mesmo, sabe, de criança, de preferência a menos de 7 anos, porque a partir dos 7, 8 anos eles já são um pouco mais independentes, você vai entender o quanto dá trabalho. Dá sim muito trabalho. Então, assim, cada fase das crianças tem uma particularidade que torna mais difícil e também torna mais agradável. Mas, assim, todas dão trabalho, sim. As que vão para a escola dão menos trabalho? Talvez. Aquelas, por exemplo, os adolescentes que as au pairs acabam sendo mais motoristas do que realmente au pair. Essas talvez deem um pouco menos de trabalho. Mas é cansativo, sim. A maioria que vem e nunca trabalhou, assim, sabe? Nunca teve um ritmo de trabalhar com criança, chega e fica exausta, porque a criança tira uma energia de você que, assim, você não entende como. Hoje em dia, o meu schedule, o meu horário é muito tranquilo e ainda assim, eu chego no fim do dia e falo, nossa, cansei. Mesmo que eu tenha ficado 4, 5 horas só com eles, entendeu? Mas eu tenho uma dica pra isso. Estuda comportamento infantil, leia, veja vídeos, vai ajudar bastante vocês a lidar com as partes mais desafiadoras. Eu vou indicar 2 pessoas, a Flávia Kalina e a Isabela Minatel. Vou deixar os links dos canais delas aqui embaixo. Elas são excelentes e vai bastante de encontro como é geralmente a disciplina nos Estados Unidos. A outra pergunta foi: sua comunicação com as crianças foi tranquila? A minha comunicação foi sim tranquila. Eu tenho uma certa experiência com criança, eu trabalho, faço voluntariado desde que eu tenho 16 anos. Então, a dificuldade poderia ser o inglês, mas como eu falei no outro vídeo, eu já fiz o intercâmbio, então eu cheguei com um inglês legal.
Então, não tive dificuldade nessa área. Pode ser que tenha? Pode ser sim, mas as crianças, elas se adaptam muito fácil com relação à comunicação. Porque pensa, principalmente bebês até 2, 3 aninhos, ainda não desenvolveram tanto a fala. Então, eles mesmos arranjam ferramentas para conseguir se comunicar com as pessoas. E a última questão foi com relação ao seu tempo off. Você acaba olhando as kids? Vou falar por mim, pela minha experiência. Depende. Especialmente se eu realmente tô no meu tempo off, porque aqui eu confundo um pouco. Na minha casa, às vezes eles não separam tão bem, porque eu trabalho bem pouco, então nem eu mesmo sei tão bem isso, sabe? E as crianças são muito tranquilas, então às vezes eu acabo trabalhando sim no meu tempo off, mas eu não vejo como trabalho, eu tô mais passando um tempo com os meninos. Tipo isso. Mas, por exemplo, quando eu tô muito cansada, tá? No meu tempo off, eles me convidaram pra jantar, eles percebem isso. Então, se as crianças ficam me enchendo muito o saco, os pais já falam: pode parar, a Lari tá no tempo off dela, não deixa ela relaxar. E os pais mesmo tomam conta das crianças. Mas isso é bem particular da minha família, sabe? E então é complicado, depende de família para família. Vamos lá, a próxima pergunta eu achei muito legal. É assim: o que você aprendeu, do que você se arrependeu e o que você mudaria? Eu tenho uma tag, que é a tag do arrependimento, então eu falo um pouco sobre quando você chega. Mais especificamente do que você trouxe. É uma tag bem legal do que você pode ter se arrependido ou não com relação aos seus primeiros meses aqui nos Estados Unidos, como au pair. Mas, com relação ao que eu aprendi, o que eu arrependi e o que eu mudaria, vamos lá. Eu aprendi que eu realmente amo cuidar de crianças. Muito, muito, muito. Eu aprendi a abrir mais a cabeça para muitas coisas. Eu aprendi muito sobre o judaísmo e eu adoro aprender sobre religiões e sobre culturas. E tem muito mais coisa, gente. Eu aprendi muita coisa mesmo. Do que eu me arrependi. Eu vou colocar tanto do que eu me arrependi que eu me mudaria. Digamos assim, que eu me arrependi de não ter prestado tanta atenção no dinheiro e nos cursos. Tem muitos cursos, muitas oportunidades. E mesmo que eu tenha pesquisado demais, eu não encontrava as coisas direito. E aí, quando eu meio que desisti de procurar, foi a época que estavam os cursos mais legais. E aí eu me arrependi de não ter procurado mais. E com relação ao dinheiro, digamos assim, eu não sei administrar muito bem o dinheiro, então eu me arrependi de não saber e de não me focar um pouco mais nisso. Então eu mudaria isso desde o meu primeiro ano, tanto de pesquisar um pouquinho melhor, ou não desistir de pesquisar sobre os cursos, e abrir a cabeça sobre outros cursos. Eu fiquei muito fechada, que eu queria curso Montessori, ou curso de desenvolvimento infantil, e acabei não pesquisando outros cursos. Então abri um pouco a cabeça sobre os cursos que podem te trazer coisas legais. Agora vem várias perguntas, que é da Evelyn, uma amiga minha de Sorocaba. Evelyn, um beijo. E eu vou responder uma por uma, porque são várias e muito legais. Vamos lá. Primeira, situações difíceis e chatas com as kids e com a host family. O que aconteceu de mais chato? Com as kids, birra e mentiras que com relação, por exemplo, mentiras que eu tenho que falar com os pais e a gente tem que lidar com essa situação tensa de contar pros pais, os pais darem bronca e você tá lá olhando pra criança que você cuida todos os dias. É complicado e não foi tão fácil. Mas com relação às kids, eu não tive tantas situações tão desafiadoras e difíceis, porque eu já sabia que faz parte, tanto birra, tanto chorar, tanto eles se expressarem. E isso tudo, eu ia buscando e eu via de uma forma meio positiva, porque me dava a oportunidade de trabalhar as coisas que eu estudo. É louco, mas é isso aí. A outra pergunta é com relação à host family. Minhas dificuldades e desafios com os hosts, de forma geral, eu não tive, mas eu acho que a parte mais complicada é quando eles se desentendem, tanto na minha frente quanto na frente das kids, e eu não sei muito bem o que fazer, sabe? Especial se eu tô trabalhando e tô cuidando dos meninos, eu quero tirar eles, mas as crianças querem ficar perto dos pais. E aí é meio complicado. Eles brigam muito? Não, eles não brigam muito, mas acontece, gente. É normal. As pessoas não são perfeitas e pode acontecer dos hosts se desentenderem. E eu acho que essa é a mais desafiadora, é a mais difícil pra mim, que eu não sei lidar mesmo. Eu tento, fico na minha, mas não acho fácil de lidar, não. Segunda pergunta tem relação com essa, se eu tive algum desentendimento com a host family. Eu não tive
Não tive nenhum desentendimento, porque os meus hosts são muito amorzinhos, sabe? Eles são muito tranquilos. Eu tive só 2 multas de parking. Uma foi ok, porque eu paguei no mesmo dia, foi tudo ok. A segunda eu esqueci, porque foi na situação que eu fui parar no hospital. Porque eu esqueci, e aí o meu host recebeu uma carta que ele precisava ir pra corte, e isso não foi nada legal. O meu host, ele ficou um pouco mais nervoso do que o normal. Eu me senti bastante mal, mas... tipo, 2 dias depois ele já tava ok, sabe? E daí eles já estavam entrevistando a au pair, já estavam fazendo piada dessa situação. Passou, mas foi tenso. Não tive nenhum desentendimento, mas essa foi uma situação chatinha. A outra pergunta é: qual momento que você percebeu que é assim, essas são é a família que eu quero da match? Bom, teve o antes e o depois. O antes de vir e o depois de vir. O antes de vir foi quando eu percebi como eles tratavam a disciplina com as crianças. A gente fez vários Skypes, então me deu a oportunidade de ver bastante rotina, sabe? E aí eu vendo como eles tratavam determinadas situações e determinadas birras, e eu falei, esse é o tipo de família que eu acho que dá certo. E a segunda foi quando eu cheguei aqui, no primeiro fim de semana, tia deles veio, porque foi aniversário do meu kid mais novo e tal, e aí a família inteira começou a falar de um jogo chamado Tsum Tsum, que eu amo, faz muito tempo, já fazia, sei lá, uns 3, 4 anos que eu jogava no Brasil, mas ninguém joga lá. Só eu, retardada, jogo esse jogo. Mas é lindo, gente, é da Disney, então eu sou apaixonada por esse jogo. Aí eu cheguei aqui e a família toda, o pai, a mãe e a tia jogam. Eu falei, gente, como assim? E não é uma coisa normal, tipo, não é um jogo tão difundido, sabe? Aí eu fiquei, gente, que demais, essa é minha família, eu juro. É besta, mas foi esse o X principal que eu falei, essa é a minha família. Próxima e última pergunta. Você acha que deveria ter praticado ou aprendido alguma coisa antes de vir para os Estados Unidos? Assim, é complicado, né? Eu acho que aprender e buscar conhecimento nunca é demais. Mas, de uma forma geral, eu acho que eu vim bem preparada, até porque eu já tinha morado aqui uma vez, então eu já tava com uma bagagem legal. Porém, eu falo, sem dúvida nenhuma, pra quem não tem tanta experiência com criança, em especial assim, porque, gente, vocês sabem, eu já tenho vários vídeos falando sobre isso, que eu vim pra ser au pair porque eu gosto de cuidar de criança, porque eu quero seguir a carreira relacionada na área de educação infantil. Então faz parte de mim já buscar isso, sabe? Mas acontece que eu sou 1% de todas as meninas. Quem geralmente vem pro au pair são pessoas que querem aprender inglês, que querem fazer um intercâmbio, mas o au pair é a opção mais barata. Por isso que eu tô falando pra vocês, em especial gente que já não tem essa bagagem. Então, o que eu digo pra vocês? Pesquisem sobre comportamento infantil. Em especial, tem essas 2 pessoas que eu falei, a Flávia Kalina e a Isabela Minatel, e sobre inteligência emocional nas crianças. Se você pesquisar sobre esses 4 assuntos, eu acho que você já vem preparada para bastante coisa. Porque 80% do que você vai viver aqui é conviver com as crianças e cuidar, e sobre frio, sobre inglês e etc, etc, etc. Muita coisa você vai realmente aprender na vivência, mas com relação a comportamento infantil, inteligência emocional, com relação a birras e tudo isso, eu acho que dá pra você aprender, dá pra você escutar e, sabe, ver como as pessoas agem em determinadas situações, que vai ser assim importante mesmo. Como eu disse, a parte da criança é 80% do intercâmbio, não só por você, mas pelas crianças também. Então, se eu puder dar uma dica do que aprender, do que pesquisar antes de vir, é sobre criança. Tá bom? Bom, gente, o meu vídeo foi esse. Esperem que logo eu vou postar a minha retrospectiva de 1 ano. E espero ter respondido as perguntas. Qualquer coisa, deixa aqui nos comentários que eu respondo sempre que dá. É isso. Um beijo, gente. Tchau, tchau.